Fala, meninos e meninas, voltando então para o estúdio do Focado no Digital para gravar na Universidade Federal Fluminense, concurso da UF para vocês, professor Diego Lopes, acelerado total para falar sobre a 8112, ok? Então, sem mais delongas, começamos mais um tópico do seu edital agora, falando do regime jurídico dos servidores públicos federais, Lei 8112, de olho na tela, questão de número 1, vamos lá. O que diz essa questão? Vamos lá. O servidor investido no cargo de auxiliar administrativo da Universidade Federal Fluminense teve o seu cargo provido de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela... E aí? Fala comigo, meninos e meninas, você que vai trabalhar na UF, você vai ser vinculado à CLT? Claro que não. Você não está procurando um emprego, você está procurando um cargo. Legislação trabalhista própria da UF, aprovada pelo Conselho Superior? Claro que não, você é vinculado à 8112. Regime dos trabalhadores da IFE, das universidades federais? Também não. Lei de remuneração das universidades? Nunca nem vi isso aqui, meninos e meninas. Letra E, nosso gabarito. Professor, essa questão caiu em prova? Fácil desse jeito? Caiu, tá? E eu já coloquei aqui, já de forma didática, eu procurei separar as questões da 8112 de acordo com a leitura da lei, tá? Então, vai ter algumas questões aqui que não são da COSIAC. Eu peguei para complementar, se eu não me engano, não, acho que aqui eu peguei todas da COSIAC e por, inclusive, ser um assunto muito cobrado pela banca, a gente vai dar uma ênfase maior aqui no nosso curso, tá bom? Vamos lá, questão cobrada pela sua banca aí. Qual é o regime jurídico a que eu vou me submeter? Lei 8.112. 8.112/90, aqui é a lei do servidor público federal, tá bom? Bem tranquilo. Legal demais. Onde está isso aqui, Thiago? Logo no início lá, nem no artigo 1º, é no enunciado da lei. Vamos lá, questão número 2. Num concurso público aberto para admissão de professores, a administração oferece 2 vagas. Vamos lá. Realizado o certame, o candidato A ficou classificado em primeiro lugar e admitido, enquanto o candidato B, segundo classificado, não foi admitido. A este respeito, significativa parcela da nossa jurisprudência tem entendido que letra A, o candidato B tem só expectativa de direito e, portanto, não faz jus a ser admitido? Claro que não. Pessoal, são 2 vagas, tá? O primeiro foi nomeado e o segundo não. Primeiro sim, segundo não. Isso aqui viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fala que se você passar dentro do número de vagas, você tem o direito subjetivo à nomeação, tá bom? Que pode ser exercido após o prazo de validade do concurso, tá? Ou caso, dentro do prazo de validade, haja surgimento de novas vagas e você seja preterido em relação à nomeação. Chamaram o terceiro e não chamaram você, tá? Aí você pode entrar com uma ação judicial questionando o porquê você não foi nomeado, porque você tem o direito subjetivo. Então, a letra B está errada, porque você não tem só a expectativa de direito. Você tem o direito subjetivo, o direito a você de ser postado no cargo público. A letra A está errada. B. O candidato B não tem direito a ser admitido nem expectativa de direito? Está errado. Ele tem o direito de ser admitido sim. Por que eu botei certo aqui, gente? Eu falei que está errado. Está errado. Oh, que loucura. Letra C. O candidato B tem direito a admitido porque foi aprovado? Vem cá. Ele não tem o direito a admitido só porque ele foi aprovado. É uma questão complexa e eu, particularmente, não a marcaria de cara. Eu leria as demais. Ele, no caso, o servidor tem direito a ser admitido porque foi aprovado dentro do número de vagas, tá? Assim diz a jurisprudência. Dentro do número de vagas. Bom, vamos lá. Ainda no número 2, letra D. O candidato B tem direito a ser admitido porque o edital do concurso, que é a lei do certame, estabelecia a existência de 2 vagas. Ele passou em segundo lugar. E a admissão pública se vincula edital. Ó que delícia. Nosso gabarito letra D de dado. Agora sim dá bonitinha, tá? Marca aí, seja feliz. Letra E. O candidato B não tem direito a ser admitido porque... já está errado. Ele tem direito a ser admitido. Nem precisa ler o resto. Tá bom?
Seja feliz, irmão. Se você passar dentro do número de vagas, minha querida, você tem o direito subjetivo à sua nomeação. Lembrando que, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa jurisprudência nasceu em 2015, você só tem o direito de reclamar judicialmente após o período de validade do concurso. Você espera chegar ao último dia, não certa nomeação, ação judicial para cima deles, tá bom? Eles vão ter que te nomear. Irmão, papo é sério, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Questão número 3. De acordo com a Lei 8.112, de 90, o prazo que o servidor tem para entrar em exercício é contado da posse e é de quanto? Bom, aqui temos aquela nossa regra antiga, para você não errar nenhuma questão sobre isso, tá? Tá no início da lei, e você vai gravar o seguinte, ó, existe um prazo de nomeação que será destinado para a posse, que será destinado para o exercício. Nomeação para a posse, 30 dias. Posse para o exercício, 15 dias. Professor, fui nomeado e eu não tomei posse. O que vai acontecer com você? Nada. O ato é sem efeito. Não acontece nada. Ato sem efeito. Ok? Nasceu a posse, você fala tomou posse e não entrou em exercício. O que vai acontecer com você? Agora você vai ser exonerado. Porque você agora é servidor. Ok? Até porque com a posse é que nasce a investidura. Anota aí. Olha que legal. Aqui nós resumimos tudo que está na lei, irmão. Fui nomeado, Thiago. Quanto dia para tomar posse? 30. Tomei posse. Quanto dia para trabalhar? 15. Thiago, fui nomeado, mas não quero trabalhar. O que vai acontecer comigo? Nada. O ato é sem efeito. Thiago, tomei posse e não fui trabalhar. Aconteceu alguma coisa comigo? Sim. Você vai sendo exonerado. Você tomou posse e você já é servidor. Por quê? Porque a investidura ocorre com a posse. Ok? Bem tranquilo aí. Bacana, suave. E aí as opções de ser feliz. 40 dias, 30, 15. Claro que a letra C é o nosso gabarito, tá bom? Bem suave, bem tranquilo. Claro que aqui na canetinha é um tanto quanto sofrência escrever, mas se você passar pro seu caderno aí bonitinho, fazer aquele gift card, vai ficar legal demais, tá bom? Então bacana, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Vamos lá. De acordo com a lei, com o artigo 20 da Lei 8.112, todo servidor público nomeado para o cargo de provimento ficará sujeito ao estágio probatório. A gente vai falar sobre isso agora, tá, gente? Isso aqui é importante. Durante o qual serão avaliadas a aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, observado alguns fatores abaixo relacionados, exceto... Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar do estágio probatório nessa questão, tá? O estágio probatório hoje ele tem validade de 36 meses. Professor, eu li 8.112, eu vi que está escrito lá 24 meses. Desconsidera aquela bagaça, tá, gente? Abaixo do artigo 20, tem lá um enunciado em azul, escrito bem assim, ó. Vide emenda constitucional número 19/98. Quem decidiu aqui foi o STJ, depois ratificado pelo Supremo, tá bom? Vide emenda constitucional número 19. O estágio probatório era de 24 meses, só que não é mais, agora é de 36 meses. Só que o estágio probatório não está na Constituição Federal, o que está na Constituição é estabilidade. E durante um bom tempo ficou aquela briga. Mas e agora? O estágio probatório é de 2 anos, passei no estágio probatório, eu fico no limbo, esperando minha estabilidade durante 1 ano. E o Supremo, melhor, o STJ falou, não tem sentido. O estágio probatório está intrinsecamente relacionado à estabilidade. Você fica lá no estágio probatório sendo avaliado segundo alguns critérios. Passando nesses critérios, você ganha imediatamente a estabilidade. Por isso, o estágio probatório não é de 24 meses, ele é de 36 meses, tá bom? Já tivemos algumas bancas cobrando essa ideia, inclusive no Pedro II de 2015. As questões foram anuladas. Os candidatos tiveram até que refazer a prova da parte específica, porque foram anuladas 8 questões, irmão, um absurdo, tá? Então, essa questão de 24 meses não pode ser cobrada na sua prova. Se for cobrado, a gente entra com recurso pedindo anulação, tá bom?
Vamos lá. Agora, falado do estágio probatório, para ganhar estabilidade, vou falar dos requisitos que vão ser avaliados, plural, que vão ser avaliados durante esse período que você estará participando aí desse período de 3 anos. Tomou posse, entra no exercício. A partir do exercício, você vai começar a ser avaliado. Pelo quê? A DSCA-PRORES. Tá bom? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, e responsabilidade. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade são os critérios que você será avaliado durante esse período. Agora é só analisar as opções e ser feliz. Capacidade iniciativa, está certo. Pontualidade, está errado. Produtividade, está certo. Disciplina, está certo. Assiduidade, está certo, tá bom? E aí o nosso gabarito, como ele quer exceto, é a letra B de bola, bem tranquilo, a DSCA-PRORES, ok? Letra B, nosso gabarito suave, feliz demais. Vamos para a questão número 5? Vamos lá. Questão número 5. O servidor em estágio probatório, de acordo com a Lei 8.112, faz jus a algumas licenças. Ainda no artigo 20, tá, gente? Em seus parágrafos vai falar sobre esse assunto aqui. Ele quer uma licença que você em estágio probatório não terá direito, tá? Você tem direito a algumas licenças, exceto durante o estágio probatório, você não pode ter uma dessas determinadas licenças. E aí, serviço militar, irmão, você foi convocado para o serviço militar, não tem nem o que discutir, você tem que ir, tá bom? Claro que tá certo. Isso, certo não é o gabarito, tá, gente? Certo porque você pode tirar. Estudo ou missão no exterior, pode tirar durante o estágio probatório? Não há uma vedação sobre isso, então pode sim, esse prazo de até 12 meses. Tratamento de interesse particular. Poxa, essa aqui não pode, não. Essa não pode. Pode marcar aqui o nosso gabarito, então, a letra C de casa. Você pode tratar de interesse particular, está no artigo 91 da Lei 8.112, tá, gente? Você pode ficar até 3 anos fora da repartição pública sem remuneração. Essa licença para tratar de interesse particular, você não faz nada na máquina pública. Você não trabalha, você vai fazer o que você quiser. Por isso você não recebe. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão aqui de interesse particular é que ela está atrelada a uma vedação que a própria lei traz para o servidor, que é a necessidade, ou melhor, proibição de ser dono de empresa, a não ser na qualidade de acionista, cotista e comanditário. Você não pode ser um acionista majoritário. Você não pode ser um cotista majoritário da sua empresa. Por que não? Porque a Lei 8.112 proíbe. Mas a Lei 8.112 fala que essa proibição não é aplicada ao servidor se você estiver numa licença de interesse particular. Então, você é servidor há 10, 15 anos, juntou um dinheiro, quer abrir uma empresa no teu nome, você quer administrar. O que você faz? Licença para tratar de interesse particular. Ok? Qual é o máximo que essa licença é dada? Até 3 anos. É discricionária, mas você tem que ser estável. Ok? Bacana demais. É o que você precisa saber sobre essa licença para detonar em prova. As demais, ó, tratamento da saúde. Você não espera, irmão, quando precisa cuidar da saúde. Isso aqui é algo que é inesperado. Então você vai ter. Exercício de mandato eletivo também você pode ir lá e nós chamamos de afastamento para exercício de mandato eletivo. Também pode, sem problema nenhum. Ok? Bacana, suave, ok. Então, vou finalizar o bloco por aqui, tá bom?
já começamos a falar da parte inicial da lei, fui até o artigo 20 aqui, bem rápido, de forma incisiva sobre o que a banca pode cobrar para você ali do início até aqui o artigo 20. Estágio probatório, nomeação, posse, exercício, tá bom? Claro que tem as formas de provimento citado no início da lei, mas elas se repetem a partir dali, depois do artigo 21, 22, e é o que nós vamos começar a falar no bloco seguinte, tá bom? Então, não saia daí, continue comigo, estudaremos no próximo bloco formas de provimento. Um beijo no coração, até a próxima. Fala, meninos e meninas, voltando então para gravar 8.112, tá? Já falamos no primeiro bloco sobre o conceito do regime jurídico único, a quem é aplicado, falamos sobre as formas de provimento não, vamos falar agora, falamos sobre a nomeação, a posse, exercício, tá? Estágio probatório de 3 anos, tá bom? A estabilidade é alcançada após 3 anos de trabalho, emenda constitucional número 19, tudo bem? Agora nós vamos abordar nesse bloco as formas de provimento em essencial, principalmente, tá bom? Então vamos lá. As formas de provimento, você tem... Eu gosto muito do método que eu aprendi com um antigo professor que eu tinha, que era o NAPRO 4 Ré, tá? NAPRO 4 Ré. Você tem a nomeação, aproveitamento, promoção, recondução, reversão... Acho que ficou pequenininho aqui, tá? Nomeação, aproveitamento, promoção... Aí são 4 réis. Reversão, recondução, reversão e a chamada reintegração. Reversão, recondução, reversão, recondução, reintegração e a chamada readaptação. Pronto. São 7 formas de provimento, tá bom? Aqui nessa opção eu já coloquei logo de cara para a gente poder conversar sobre algumas delas, tá legal? Algumas delas. E o que fica faltando a gente vai falando nas questões subsequentes, ok? Então, vamos lá. O retorno do servidor estável, ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação ao estágio probatório relativo a outro cargo é chamado, pela Lei 8.112, de quê, povo? Vamos lá. Deixa eu apagar essa obra de arte aqui, ok? E vamos então para conversar sobre as formas de provimento que estão se desenrolando nas demais opções. A primeira é a nomeação. A nomeação é provimento originário, tá? Forma de provimento originário. Forma de provimento originário. Não é o que eu quero, porque se eu estou falando que é o retorno de servidor, significa que na nomeação o cara ainda não é servidor, tá bom? Ou, pelo menos, não naquele cargo público. Ele pode até ser servidor de um outro cargo. Recondução. A recondução é o retorno ao cargo de origem por inabilitação no estágio probatório ou alguém que foi reintegrado caiu na cabeça dele, tá bom? Então, o retorno ao cargo de origem vai ser a frase que, em suma, você vai levar para a prova para se identificar com a recondução, tá bom? Reintegração. A reintegração é a invalidação. Na verdade, a frase começa com essa palavra aqui, ó, reinvestidura. Irmão, dureza. Reinvestidura, tá? Por uma demissão inválida. Reinvestidura que acontece por uma demissão invalidada. Ok? Bem tranquilo. O cara teve uma demissão invalidada. O que você vai marcar na prova? Que ele vai ser reintegrado. Reversão. Reversão é o retorno do aposentado, tá? Retorno do aposentado. E readaptação. A readaptação, você vai gravar a frase limitação
física ou mental. É o que você vai gravar, tá bom? Dentro dessas que estão nesta questão, você tem a facilidade de memorizar as formas de provimento através dessas palavrinhas mágicas aqui. Tranquilo para você. Falou em nomeação, provimento originário, primeiro contato com aquele cargo público. Falou em recondução, retorno do servidor, porque ele não foi habilitado em estágio probatório, então ele volta ao cargo de origem. Claro, se ele já teve outro cargo antes de passar, então pressupõe que ele estava no segundo cargo. A reintegração, demissão invalidada. Reversão, retorno do aposentado. Readaptação, limitação físico-mental. Tá bom? Bem tranquilo? Vamos de novo lá para o enunciado. Ele fala o retorno do servidor estável ao cargo de origem. Ó, retorno ao servidor ao cargo anteriormente ocupado, ou cargo de origem, tá? Vai até no automático, porque ele não passou no estágio probatório. É chamado de recondução. Olha que fácil, irmão. Vai no automático. Você vai matar essa questão aqui em 10 segundos na sua prova. Prometo a você. Tá bom? Vamos para a próxima, questão número 7. Olha que legal, o retorno do servidor aposentado. Irmão, seja feliz, ó. Retorno do servidor aposentado. Sem medo de ser feliz. Você vai em qual opção? Claro que você vai na palavra reversão, tá bom? Ó, o retorno do servidor aposentado por invalidez, quando o junta médico oficial declarar insubsistentes os motivos que ensejaram na sua aposentadoria. A palavra, claro que é a letra D, reversão, tá? Neste momento, eu vou aprofundar com você o estudo da reversão, tá bom? O que é reversão, professor? A reversão acontece quando um servidor, existe a primeira possibilidade, que é quando o servidor é aposentado por invalidez, ele sofre lá um acidente, seja dentro ou fora do trabalho, que vai inviabilizar o exercício da sua atividade laboral. Ele vai passar por uma junta médica oficial que vai decretar que ele está inválido. Hoje, segundo a reforma previdenciária, ele está, nós chamamos de incapacidade permanente. Incapacidade permanente, não é mais inválido. Porque inválido dá uma conotação muito pejorativa, tá? Então a reforma, no sentido de amenizar o sofrimento que a pessoa já vai ter sobre sua vida, você hoje vai chamar de incapacidade permanente, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai precisar fazer reabilitação profissional durante o tempo em que ele estiver recebendo essa aposentadoria, recebendo os proventos dessa aposentadoria. Vai que, num determinado momento, através da reabilitação profissional, ele fica curado e ele não tem mais aquilo que ensejou a aposentadoria. Esse camarada não vai poder ficar lá, tem que voltar a trabalhar, tá bom? E, retornando ao trabalho, nós teremos uma forma de provimento derivada, chamada de reversão. Por quê, Tiago? Porque é o retorno do aposentado que agora não precisa mais ficar aposentado porque a invalidez cessou. Então é fácil, retorno do aposentado, você vai marcar reversão. É a única maneira de acontecer a reversão? Resposta, não. Tem uma segunda forma, tá, pessoal? A segunda forma é a chamada reversão voluntária. A reversão voluntária ela vai acontecer quando o servidor é aposentado voluntariamente, tá? Tá lá no artigo 40 da Constituição Federal, quais são as formas de aposentadoria. Ele pede aposentadoria voluntária, não a compulsória, e se ele reunir 5 elementos, ele vai poder voltar a trabalhar. Isso eu chamo de reversão voluntária, ok? Primeira coisa, a aposentadoria dele tem que ser voluntária. Aí, ele pediu para se aposentar voluntariamente, depois ele quer voltar a trabalhar, porque o valor da aposentadoria não é aquele que ele queria receber e tal, ele quer voltar a trabalhar. Tem que pedir a admissão pública, faz o requerimento. Segundo, a admissão pública tem que aceitar, tá bom? Terceiro, o cargo tem que estar vago. Quarto, ele tem que ter sido estável naquele cargo. E 5, esse pedido de retorno não pode ultrapassar 5 anos, ok? Se passou 5 anos, por exemplo, se aposentou hoje é dia 29 de fevereiro de 2020, aí ele vai, em março de 2025, ele vai pedir para voltar a trabalhar, vai rolar? Não, porque passou 5 anos, tá bom? Ok, matamos aí as 2 formas de reversão que pode ser cobrada na sua prova, tá bom? Bacana.
Tiago, existe reinserção? Não. Existe recolocação? Também não. Reintegração existe? Sim, existe. A reintegração é o cara que foi demitido injustamente. Readmissão existe, Thiago? Também não, tá bom? Bem tranquilo, matamos aí as formas de provimento, pelo menos desta questão. Vamos à próxima? Ok, questão número 8. Mais uma questão de forma de provimento, hein? Número 8. Considere as formas de provimento em cargo público a seguir indicadas. Aqui é só aplicar a regra que eu te falei, tá? Você vai analisando o conceito junto com a própria nomenclatura da forma de provimento e você vai dizendo se está certo ou errado. Para você ganhar tempo na prova, aconselho, leu as primeiras palavras, se encaixou na teoria que eu te dei, vai lendo as demais linhas. A primeira linha e segunda linha, viu que não está batendo, já marca que está errado e seja feliz. Primeira opção vai dizer o seguinte, readaptação. Bom, busca na mente, o que é readaptação? Limitação física e mental, ou mental. Vamos lá. Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido da sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Bateu as palavras? Bateu. A número 1 está correta. 2. Recondução ou retorno do servidor aposentado? Opa, Tiago, aqui não bateu. Você falou que recondução era o retorno do cargo de origem. E aqui está dizendo que é o retorno do aposentado. Retorno do aposentado não vai bater com a recondução, porque aqui eu chamo de reversão. Então, portanto, a número 2 está errada. Vou botar aqui embaixo, o número 1 está certo. A 3. Reintegração. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante da transformação quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. A 3 também está certa. Olha só que legal, pessoal. É só gravar as palavrinhas mágicas que você se dá super bem. Claro, se você tem um tempo de sobra, tenta gravar o conceito todo, tá bom? Ó, reinvestidura, quando invalidada a demissão. Foi as palavras que eu te dei, bem tranquilo para você matar. Pode se dar tanto na via administrativa como na via judicial, tá bom? Tem ressarcimento de todas as vantagens, professor? Tem. Qual é o nome desse efeito? Ex tunc. Marca aí, tá bom? Suave demais. Vamos conferir o gabarito, pessoal? Bom, vamos lá. Questão número 8. Das afirmativas acima, de acordo com a lei 8.112, estão corretas. 1 e 3 já é o gabarito, letra A, tá? 1 e 2 não, 2 e 3 não, 2, todas estão corretas não. Bem tranquilão, letra A, se você acertou, você está muito bem. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 9. Mais uma questão de forma de provimento cobrado pela COSIAC, hein, gente? É certo na tua prova, não perca uma questão dessa. Artigo 8º da Lei 8.666, da 8.112, 866 com Daltro. Dispõe sobre as formas de provimento de cargo público. Nas opções abaixo são elencadas algumas dessas formas, sendo exceção ou... Que exceção aí, irmão? Exceção à forma de provimento. Readaptação existe? Existe. Limitação física ou mental? Ascensão existe, professor? Existiu, hoje não existe mais. O Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional. Tá? Portanto, é o nosso gabarito, letra B de bola. B de bola é o nosso gabarito, tá bom? Marca aí, seja feliz. Letra A existe? Letra A. Letra C existe? Sim. Aproveitamento eu ainda não falei. Aproveitamento é, via de regra, quando o servidor é colocado em disponibilidade e ele será aproveitado em um cargo compatível. Compatível com o cargo que ele anteriormente ocupava, tá bom? Disponibilidade, ele vai para a disponibilidade, fica em casa, depois a máquina pública chama ele de volta. Esse chamamento eu denomino de aproveitamento.
Reversão, professor, o que é reversão? A reversão, já falamos, retorno do aposentado. Recondução, também já falamos, recondução é o retorno ao cargo de origem. Ok? Bem facinho para você. Bem facinho para você. Gabarito letra B de bola. Falamos uma opção de cada vez, com calma, tranquilo, revisando o conteúdo. Vamos para a questão número 10? Bacana, para a gente fechar esse bloco aí. Acabou então a ideia de forma de provimento, já falamos tudo, tá? O que a gente vai conversar agora? Acredito que seja remoção. Uma servidora da Universidade Federal Fluminense, ao pedir mudança para outra localidade, independente do interesse da administração pública para acompanhar o seu cônjuge, também servidor público que foi deslocado no interesse da administração, se submeterá a um processo administrativo denominado, já até falei, remoção. Gabarito letra D de dado. Acertou aí? Beleza? Aí acabou, Thiago? Não, vamos explicar, tá? A remoção ela está no artigo 36 da Lei 8.666 com a Lei 8.112, tá? A Lei 8.112 vai dizer que existem algumas formas de remoção. As formas de remoção, elas podem ser destinadas à própria administração pública, independente da vontade do particular. Pode ser também no interesse do particular, se a administração quiser. E existe também 3 situações no inciso 3, que é a linha A, a linha B e a linha C do artigo 36. A linha A é justamente o que está no enunciado dessa questão. É quando o servidor público ele solicita à máquina pública para acompanhar o cônjuge dele uma remoção. Tá? Eu quero trabalhar lá em Campos de Goytacazes, porque minha esposa foi para lá e ela é servidora e foi removida de ofício. Então, você que está aqui, por exemplo, na FRJ, eu quero ser removida para a FRJ lá de Macaé, porque minha esposa foi para lá e eu tenho esse direito pela lei. A máquina pública vai fazer juízo de valor? Não. Ela vai mandar você para lá, independente do interesse dela, tá bom? Bacana demais. Na B, acontece por motivo de saúde, na pessoa do servidor ou de algum parente que viva as suas expensas, que seja seu dependente. Essa pessoa, por motivo de saúde, precisa se deslocar para fazer um tratamento por conta de uma ideia relacionada, por exemplo, às doenças atuais da alma, como síndrome do pânico, como depressão acirrada. Essa pessoa precisa sair do ambiente urbano para ir para uma área com um ambiente mais verde, com mais natureza. Ela sai da cidade urbana, da área urbana, e pede para ser removida para um órgão que está numa área mais assim do interior. Ela pode fazer isso? Pode. A máquina pública pode escolher se manda ou se não manda? Não. Vai ser removida independente do interesse da administração pública. A terceira situação nós chamamos de remoção por conta de um concurso de remoção. É quando eu só tenho uma vaga, tá? E eu tenho mais interessados do que a quantidade de vagas. O que eu faço? Um concurso entre eles. Neste concurso, o ganhador terá acesso a essa vaga aqui, independente do interesse da administração pública. Essas são as formas de remoção que se encontram na 8.112, tá bom? Bacana? Beleza, pessoal. Então, vou fechar o bloco por aqui e daqui a pouco nós voltamos com mais 8.112, tá bom? Acredito que no próximo bloco já iremos falar sobre vantagens do servidor, tá bom? Vamos lá, pessoal, retornando então para gravar mais um bloco de 8.112, agora no nosso terceiro bloco. Ainda temos uma questão sobre remoção e depois vamos desenrolando a lei em questões para você, tá bom? Questão de número 11 em tela, leia comigo. De acordo com a lei 8.112, o servidor será removido, mais uma questão de remoção. Já falamos tudo no bloco anterior, então essa questão você vai matar aí brincando.
E ele pediu, então será removido a pedido. Tudo bem. Independente do interesse da admissão pública, então são 3 hipóteses que nós já falamos sobre. Primeira hipótese, no caso de remoção do servidor, marido ou esposa de ofício. Segunda hipótese, motivo de saúde. Terceira hipótese, concurso de remoção. Letra A. Tá, então o servidor vai pedir e vai ter que ir. Por motivo de saúde do servidor, opa, tá quente. Cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no assentamento individual, condicionado à comprovação da junta médica, já é o nosso gabarito. Ah, já, Thiago, que sem graça, também não gosto quando o gabarito é letra A, não, acho muito frustrante, tá? Marca aí, mas é o nosso gabarito, letra A. Vamos ver as outras? Para a frequência a curso de aperfeiçoamento oferecido por instituição de ensino superior, se o prazo for superior a 2 anos? Claro que não, nada a ver. Para acompanhar ascendente ou descendente que ingressar em cargo público por meio de investidura? Não, isso aqui é uma pegadinha muito crucial, muito comum em prova, que pode de repente te derrubar. Imagina o seguinte, o casal está estudando para concurso e o casal já é servidor, tá? Maria e João. MJ, tá? Maria e João já são servidores. Por exemplo, tá lá no UF. Só que não é o cargo que é o alvo, que é o sonho de consumo, é um cargo de acesso. Eles querem passar lá para auditores fiscais. E Maria está estudando lá, estudando, passou para auditora fiscal de, sei lá, uma auditora fiscal aí municipal de algum lugar da vida aí do Rio de Janeiro, em que tenha lá um polo da UF, tá bom? E aí, João fala, minha esposa foi investida no cargo de auditora municipal, tá? Eu quero ser removido para lá, vai conseguir? Não, porque no caso de investidura, não tem essa possibilidade, ok? Só há possibilidade de remoção independente do interesse da admissão pública quando é uma outra remoção de ofício. Ela está saindo do cargo de técnica da UF para tomar posse em outro cargo. Ele vai poder pedir remoção? Não, não pode pedir remoção. Não está no interesse dele, independente do interesse da admissão pública. Ele até pode pedir remoção, tá? Mas vai ser aquele pedido de remoção a pedido comum, em que a admissão pública vai analisar se manda ou se não manda, tá bom? Se ele tiver algum convívio lá na UF, de repente ele consegue, tá bom? Letra C então está errada. 4. Acompanhar o cônjuge para exercer o mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Isso aqui não é remoção, tá? Isso aqui é licença, tá? Licença para acompanhar o cônjuge. Eu ia pegar caneta e borracha aqui, gente. Oh, meu Deus, vivo no passado mesmo. E, sério, tá gastando uma borracha. Volta. Tá? Ai, meu pai. Acompanhar o cônjuge, companheiro. Isso aqui é licença para acompanhar o cônjuge, tá bom? Existe uma coisa legal nessa licença aqui, para acompanhar o cônjuge, que, primeiro, ela pode se dar no estágio probatório. Segundo, ela é por prazo indeterminado. O contrato de trabalho. O vínculo do cargo público entre você e a admissão pública fica suspenso, tá? É sem remuneração. Se lá nessa repartição pública, onde essa esfera jurídica em que seu esposo ou sua esposa vai exercer o mandato eletivo, tiver lá um polo da admissão pública, você pode pedir para ter um exercício provisório. Isso não é remoção, é exercício provisório lá, tá bom? E letra E, cumprir mandato, serviço militar. Isso aqui também é uma licença, tá bom? Não é remoção. Bacana demais. Top, 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 top. Letra A, nosso gabarito. Vamos para 12? Deixa eu apagar aqui. Ponto. Número 12, entramos então nas vantagens do servidor público, tá bom? Vamos analisar vencimento, remuneração, ok? Quais são as vantagens do servidor? Nós temos lá as gratificações, indenizações, as retribuições, tá? Os adicionais, já falei? Tá, então eu vou repetir aqui, ó. Gratificação, adicional, retribuição e indenizações. São as 4 formas de vantagem que o servidor tem. O que é vencimento, professor? Vencimento é a vantagem base do servidor público, tá bom? Então, bacana. Vamos lá. Estão excluídas do teto da remuneração dos servidores previsto no artigo 42. Estão excluídos.
Professor, tem teto para eu receber dinheirinho no governo? Tem. Se você é do Poder Executivo Federal, o teto é o presidente. Tá bom? Na verdade é o ministro. Ministros, para você, vai ser ministros de Estado. Para quem trabalha no Judiciário, ministro do STF. Quem trabalha no Poder Legislativo, o que recebem os congressistas, tá bom? Então tá aqui. Estão excluídas do teto. Letra A. Adicional por tempo de serviço, retribuição do exercício da função de direção, chefia e assessoramento, adicional por prestação de serviço extraordinário. Né? Não entra aqui, não rola, tá? Adicional por tempo de serviço, por exemplo, não se encaixa. A retribuição da função de confiança também não. Adicional por prestação de serviço extraordinário, gratificação por encargo, curso em curso e adicional de férias. Adicional de férias até tá fora, tá? Mas os outros não. Retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento, adicional noturno. O adicional noturno e a gratificação natalina até entra, tá? Mas a retribuição para a função de confiança não. Letra D. Gratificação de encargo ou concurso, gratificação natalina e adicional de prestação de atividade insalubre ou peculiar, insalubre, perigosa ou penosas. Nos termos do artigo 42, não rola, não é a letra D. Letra E, gratificação natalina, sim. Gratificação natalina, sim. Adicional noturno também, tá? E adicional de férias também vai entrar no termo aqui. Gabarito, portanto, letra E, deficiente. Professor, onde é que está isso? Artigo 42. Essa questão, como é um pouco mais letra da lei, exigem várias leituras, eu coloquei aqui para você a nossa remissão ao termo da lei, tá? Vem falar aqui, ó, nenhum servidor poderá receber mensalmente a título de remuneração em importância superior à soma dos valores da remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos poderes, pelos ministros de Estado, tá? No caso de ser estadual, Congresso Nacional em caso de ser do Poder Legislativo e Supremo Tribunal Federal em caso de ser relacionado ao Poder Judiciário, tá bom? E ele faz uma exceção, que justamente foi cobrado na sua prova. Exclui-se do teto a remuneração, as vantagens previstas no inciso 2 a 7. E aí eu coloquei aqui para você as que são envolvidas nesse termo. Você tem a gratificação natalina, tá bom? Você tem o adicional noturno e você tem as férias, que é justamente o nosso gabarito aí, tá bom? O gabarito da letra E, tá aqui em cima. Gratificação natalina, adicional noturno e adicional de férias. Bacana, pessoal? Dá uma lida lá no artigo 61, tá bom? Seus respectivos incisos, para você ficar super envolvido aí com essa parte aí que foi cobrada já pela COSIAC, tá bom? Vamos lá, próxima questão, número 13. O servidor público, além dos vencimentos, poderá receber vantagens. Opa, vantagens. Essas vantagens, conforme estabelecido no artigo 49 e 51 da Lei 8.112, o auxílio moradia é uma das vantagens que se constitui em... E aí, pessoal? Aí, o auxílio moradia é o quê? Bom, para te auxiliar, vou te dar uma dica bacana para você gravar aí as vantagens. Primeiro, palavra gari, tá? Gratificação. Ai, papai, eu e essa velha luta. Gratificação com a caneta aqui. Adicional. Retribuição. E também tem as indenizações. Tá bom? Gari. Tem também, dentro dessa explanação aqui, você tem que saber que as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento. Em hipótese nenhuma, as indenizações não se incorporam ao vencimento. Tá, professor? E agora eu tenho que saber quais são as indenizações. Fique calmo que eu ajudo você. Tá? Método mnemônico, data. Diária.
a ajuda de custo, transporte e adicional auxílio moradia. Auxílio moradia. Ai, muito bom. Auxílio moradia, tá bom? Bacana, pessoal? Então tá aí, data. Essas indenizações se incorporam ao vencimento? Não. Tem que saber as datas? Tem. Diária, ajuda de custo, auxílio moradia e transporte. Tá bom? Bacana? Agora fica fácil responder a questão. O servidor público, além do vencimento, poderá receber vantagens. Tudo bem. E aí, o auxílio moradia é qual dessas vantagens? É uma ajuda de custo? Não, porque ajuda de custo é igual ao auxílio moradia. Tá? É um adicional? Também não. É uma gratificação? Não. Retribuição não, é uma indenização. Mole, gabarito letra E. Seja feliz. Seja feliz tomando posse do seu cargo público lá na UF, tá bom? Só não se esqueça de convidar a galera para o churrascão. Vamos para a próxima, número 14. A ajuda de custo é uma indenização destinada ao servidor para... E aí, bacana? Primeira coisa que eu vou falar para você, o que é ajuda de custo? A ajuda de custo é uma indenização. Marca aí, filho. Deixa de preguicinha. É uma indenização, tá? Se é uma indenização, se incorpora ao vencimento? Não, não se incorpora. Bacana. Então, a ajuda de custo é uma indenização destinada... já tinha falado aqui. Ó. Delícia, prestando atenção à beça, né? Para realizar compras diversas? Claro que não. Afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório? Para outro ponto do território nacional ou para o exterior? Não, não é a letra B. Porque o que é concedido em evento transitório, em caráter eventual, são as diárias. Tá bom? Realizar despesa com a utilização por meio próprio de locomoção é a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispuser o dispositivo do regulamento? Claro que não. Tá? Isso aqui chama-se transporte. Fica aí. Transporte. Letra D de dado. Compensar as despesas de instalação do servidor no interesse do serviço público passa a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Parabéns, gabarito a letra D de dado, tá? Isso aqui é uma ajuda de custo. Ok? Suave na nave. Muito bom. Marca aí, seja feliz, tá bom? Belezinha? Tranquilão? Letra E. Que trabalhem habitualmente em lugares insalubres. Isso aqui é adicional de salubridade, ora. Que delícia. Claro que não é. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem suave. 8.112 é uma mãe, cara. Tu não pode perder nenhuma questão sobre a lei 8.112, tá bom? Vamos lá. Questão número 15, para a gente fechar esse bloco. Além dos vencimentos... Caraca, Thiago, a COSEC cobra isso aqui, né? Cobra. Além do vencimento, o servidor poderá receber vantagens. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório. Já conversei com você que isso aqui é uma diária. Faz jus à diária, que são vantagens denominadas de... Beleza. Tiago, eu sei que é diária. Até aqui, ó. Eu quero saber onde ele se encontra. Só lembrar do data. Diária, ajuda de custo, transporte, auxílio moradia. Se diária é um data, ele é uma indenização. Gabarito letra D de dado. Ok? É assim que você faz prova, irmão. Bem rapidinho, papum, para ganhar tempo lá. Tá bom? Aqui, como a ideia é trabalhar as possibilidades de prova, eu vou comentar um pouquinho sobre a diária, tá? A diária, ela serve para pagar o Apolo, tá? Você lembra do filme do Rock? Rock Balboa? O primeiro filme não foi contra o Apolo? Teve no segundo também, Thiago. O segundo ele morreu. Tem até um novo filme agora que fala do filho dele lá, aquilo tudo mais, tá? O que é Apolo? Apolo é alimentação,
é pousada, locomoção, vai ser pago através dessa diária. É o valor fixado em regulamento, ok? Por cada órgão público destinado aos seus servidores que vão ficar transitoriamente em outro lugar. 5, 6, 7 dias em outro lugar, vai e volta, aquele papum, vai e volta. Vou te pagar um dinheirinho para você ficar lá, para pagar a sua alimentação, pousada e a sua locomoção. Ela pode ser paga inteira ou metade. Tá bom? Tiago, como é que eu recebo inteira? Se você for pernoitar fora e a administração pública não custear por meio diverso sua pernoitada lá fora, tá? Seu pernoite. Pernoitada, né? Ficou coisa assim meio que de aproveitar o feriadão. Fazer noitada. Não é essa a ideia, tá? Você tá pós-carnaval estudando para concurso. E quando ele recebe meia? Quando ele vai e volta no mesmo dia ou quando ele vai pernoitar em outro lugar e a administração, por meio diverso, custear os seus gastos. Como, por exemplo, ele dormir no imóvel funcional, usar carro da administração pública, alimentar-se lá no restaurante, no refeitório de um órgão público, ok? Esse seria o meio diverso para mantê-lo fora da repartição pública em outro lugar, mas a União está bancando lá alguma coisinha. Ele recebe, mas não recebe tudo. Para fechar a diária, você tem que saber que quando ele vai, ele tem que voltar, porque é transitório. Tiago, mas ele recebeu um dinheiro para ir e não foi. Quanto tempo tem ele para devolver o dinheiro? 5 dias. Tem que devolver, tá? Tiago, se ele foi e não ficou os dias completos, quando retorna, tem que devolver a sobra? Tem que devolver também. Qual prazo? 5 dias também para devolver. Tá bom? Bacana? Fechamos então a diária. E aqui eu fecho também esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais Lei 8.112 para você, direto dos estúdios do Focado no Edital. Um beijo no coração. Até daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal, dando sequência então à Lei 8.112, vamos agora para o nosso quarto bloco, tá? Questão de número 16, falando agora sobre, nós chamamos aqui de concessão dada ao servidor, tá bom? Vamos lá, segundo a Lei 8.112, o servidor pode se ausentar do serviço por motivo de falecimento do cônjuge por. Então você tem que saber aí o prazo, cara. Aqui sabe ou não sabe. Só para pontuar para você, desculpa, gente. Motivo de falecimento do cônjuge chama-se também de licença nojo. Pode cair isso na sua prova. O que é licença nojo? Motivo de falecimento do cônjuge, companheiro, tá? Parente aí até o segundo grau. Você vai poder ficar em luto durante esse momento. Qual é o prazo, gente? O prazo já está na resposta da questão. Já né? Calma. Vamos lembrar os prazos que está lá? Você tem um dia para doação de sangue, tá? Doar sangue. Você tem 2 dias para tratamento relacionado a seus eventos eleitoral. Lá fazer troca de título, troca de sessão, tá? Esses dias podem ser intercalados, não precisam ser consecutivos. E você tem direito a 8 dias para casar e 8 dias para luto. Tá bom? E aí já te dei o gabarito, tá bom? Então, Tiago, vou doar sangue um dia. Tiago, vou fazer troca lá de junta eleitoral, aquela coisa toda lá, ir lá no TRE, resolver minha vida, 2 dias, ok? Vou casar, 8 dias. Tiago, eu preciso me afastar por motivo de luto, 8 dias, tá bom? Em relação ao casamento, eu sempre digo a galera aí, ó, casa na sexta-feira, tá? Por quê? Sexta-feira, vem, sexta, sábado, domingo, 3, aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí sábado, domingo, de novo você não trabalha, ó, emendou 12 dias em casa praticamente, não é isso? 10 dias em casa. Ô Jesus, é muito bom. Então aproveita aí casa na sexta-feira, paga o juiz de paz para ir lá na festa, comer lá o bolo, beber o guaraná e ser super feliz lá. Só servidor. Quem tem mais direito do que o servidor, Thiago? Professor. O professor tem direito a 9 dias, segundo a CLT, tá bom? Que delícia, muito bom. Vamos lá, ó. Letra B de bola. Bacana. Vamos dar sequência? Vamos lá. 17. No âmbito das atribuições, ou a pretexto de exercê-las, todo servidor que contraria, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
Violar dispositivos estatutários, direito e causar dano a outrem estará cometendo questão mal redigida. Ele quer saber o seguinte: o camarada, no exercício das atribuições ou a pretexto de exercê-la, está cometendo irregularidade, tá? Na função administrativa, seja ela por uma omissão ou ação. O que é isso, professor? Isso aqui é fraude? Não, não é fraude. É coação? Não. É ilícito administrativo? Sim, é ilícito administrativo. É atentado? Também não. E suborno também não. Suborno, inclusive, é crime. Coação pode ser crime, dependendo da conduta, ou pode ser lá uma coação administrativa, né? Porque coagir ou aliciar é uma conduta, é um ilícito administrativo. É espécie do gênero ilícito administrativo. O atentado, dependendo do que for o atentado, muito genérico. Então, a resposta é a letra C, tá? Eu quero aproveitar essa questão para conversar com vocês sobre a responsabilidade do servidor. A responsabilidade do servidor, ela pode se dar, segundo a 8.112, em 3 esferas, tá? A criminal, a civil e a administrativa. No teu edital vem cobrando a exigência de conhecimento de responsabilidade sextupla do servidor, tá bom? Isso, o nosso amigo Daltro vai conversar com vocês sobre, já vou te adiantando, tá? Está na doutrina do Alexandre Maza. Tiago, eu tenho um livro do Alexandre Maza aqui em casa, vou dar uma lida. Procura lá, responsabilidade sextupla do servidor. Você vai achar, tá bom? Criminal, civil e administrativa. Tiago, uma conduta só pode me fazer responder em todas elas? Sim, uma só conduta. Se tiver tipificação nas 3 esferas, você vai rodar em um PAD, em uma ação civil, em uma ação criminal, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Importantíssimo na Lei 8.112 e é muito cobrado em prova. Qual é a dessas esferas que vincula as demais? Você vai dizer que é a criminal, tá bom? Como é que funciona? Se o servidor for absolvido, está respondendo o processo penal lá, o papai está respondendo, tudo mais, e aí vem uma decisão do magistrado de absolver, pode ser absolvição sumária, ou depois, lá na hora da sentença, enfim. Tem lá na hora em que o magistrado vai absolver e absolve por negativa de autoria, ok? Negativa de autoria, não é o camarada que fez o fato. Negativa de autoria. Essa negativa de autoria vai vincular as demais esferas, fazendo com que elas sejam arquivadas. Então o cara sai livre, leve e solto, não responde mais nada. Outra, se houver a inexistência do fato. O fato não aconteceu. Todo mundo falou que tinha acontecido, mas não aconteceu nada. É um fato atípico, ok? Não aconteceu nenhum tipo de crime. Negativa de autoria é quando aconteceu o crime não foi ele. E inexistência do fato é quando não aconteceu nada. Os outros achou que as pessoas lá que fizeram a notícia do crime, chegaram lá, falaram, o camarada fez isso, isso e isso. Na verdade não fez nada. E nem ele, nem ninguém. Aí inexistência do fato. O magistrado vai claramente absolver sumariamente esse réu, ok? O que vai acontecer? Vai vincular as demais esferas. Bacana? Cuidado, tá? Nem toda absolvição criminal vai livrar o servidor de responder nas demais esferas. Qual é a situação em que, mesmo criminalmente, ele vai responder nas demais esferas? Quando for uma absolvição pautada no princípio chamado de indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Por falta de provas, eu não tenho como dizer se o cara é ou não é condenado, ou será ou não condenado pela prática daquele delito, então eu tenho que absolver, manda ele para casa. Isso não vai fazer com que as esferas se comuniquem, tá bom? Cada processo vai seguir o seu curso. Então, ele pode ser absolvido na esfera criminal por negativa de autoria, livra a cara. Inexistência do fato, livra a cara. Tiago, foi absolvido por falta de provas. Vai se livrar ele de um PAD? Não. Vai livrar ele de uma ação civil? Não. Ok? Tem que gravar isso porque cai em prova. Conversado? Beleza? Vou para a próxima, tá bom? Bacana. Questão número 10. Número 18. Com o propósito de apurar a responsabilidade do servidor público por infração praticada no exercício das atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, é utilizado o instrumento denominado PAD, que se desenvolve nas seguintes fases. Muito bem. Antes disso, vamos falar quais são as penalidades do servidor? Vamos lá. O servidor ele pode ser penalizado
Aí vamos fazer a divisão de servidor primeiro. Eu tenho um servidor que está na ativa e na ativa. Vamos para a ativa. Advertência, suspensão e demissão. Ok? Lembrando que a suspensão é até 90 dias. Para servidor da inatividade, você pode ter a cassação de aposentadoria, se ele for aposentado, e cassação de disponibilidade, se eles tiverem disponibilidade. Tiago, para aqueles servidores que estão no cargo comissionado em função de confiança, aí as penalidades serão destituição de cargo comissionado e destituição de função comissionada. Essas são as penalidades da 8.112. Outra observação, todas as penalidades precisam de PAD? Resposta, não. Advertência e suspensão até 30 dias, sindicância apenas PAD, é necessário uma suspensão acima de 30 dias e nas demais penalidades, tá bom? Dito isso, vamos para a questão. Letra A fase do PAD é delação, processo penal e aplicação de pena? Primeiro, irmão, se é PAD, é processo administrativo. E se é processo administrativo, não é processo penal, tá bom? Outra coisa, se é processo administrativo, não é processo judicial, então não é AB. Duas questões tranquilas. Duas opções tranquilas. C, apuração de ofensa, punição, arquivamento e processo. Faltou imaginação na banca aqui, irmão. Petição, revisão e conclusão. Faltou imaginação também. Portanto, coerente, bem tranquilo, mesmo se você não estudou, com calma, você responde essa questão, gabarito letra E. Tá bom? Pautado no artigo 151 da Lei 8.112, tá? Inciso 1, 2 e 3. Tá? Instauração, inquérito administrativo e julgamento. Bacana? Beleza? Lembrando que no inquérito administrativo ainda tem 3 fases, tá? Essas seriam subfases, você tem instrução, relatório e defesa. Tá bom? Bacana? Foi? Não estou contente, professor, vamos fazer outra para treinar? Sim, vamos para a questão número 19. Veja comigo de olho na tela. 19. Uma autoridade, olha de quando essa questão. Uma autoridade da UF teve ciência de irregularidades cometidas por um servidor na sua área de atuação. Imediatamente deu início à apuração solicitando uma sindicância. Sindicância de investigação, tá, gente? O resultado foi instaurado de um processo disciplinar destinado à apuração da responsabilidade do servidor. Sendo assim, é correto afirmar que o processo administrativo disciplinar se desenvolverá com execução das seguintes fases. Olha só, essa questão aqui foi 2017, essa agora é 2019, então já sabe que a COSIAC gosta de cobrar fases do PAD. Julgamento e penalidade, até tem julgamento, a penalidade não faz parte do PAD. Uma consequência do PAD. Inquérito administrativo e julgamento, afastamento e demissão, julgamento e suspensão, afastamento, julgamento e penalidade? Claro que não. Volto a dizer, artigo 151. Primeiro, instauração. Segundo, inquérito. Terceiro, julgamento. Tá? E aí fica fácil demais. Qual é o nosso gabarito, povo? Para querer te sacanear, a banca não colocou as 3 fases, colocou só 2. Mas você vai marcar menos errada. Faltou uma fase, tá? Faltou uma fase, faltou a instauração. Mas considera como se fosse... Considera como se fosse não, considera menos errado nesse caso, que é a letra B de bola, tá? Bacana? Ó, não é o julgamento até tem, que é a terceira fase, mas não tem penalidade. Tem inquérito administrativo e julgamento, que é o nosso gabarito. Afastamento pode acontecer ou não, dentro do PAD, tá? E demissão é penalidade, acontece depois do PAD. Julgamento e suspensão, mais uma vez julgamento sim, suspensão é uma penalidade. Afastamento é medida cautelar, julgamento fase do PAD, penalidade consequência, tá bom? Vamos lá? Thiago, não estou satisfeito. Então, vamos para mais uma questão. Ah, aqui, ó, coloquei para você o artigo, ó. Para você ler comigo, o artigo 151, perdão. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Lembrando que no inquérito administrativo também tem, ó, instrução, defesa e relatório, tá? Ok? Questão número 20, 2015, COSIAC. No processo administrativo disciplinar, a fase do inquérito administrativo que compreende as seguintes fases. Olha que legal.
No processo administrativo, você tem a fase do inquérito, que compreende as seguintes fases. Vamos lá. Primeira fase, instrução. Segunda fase, defesa. Terceira fase, relatório. Gostosinho. Marque, seja feliz. Qual o gabarito? Sindicância, defesa e julgamento, não. Instrução, defesa e sindicância, não. Instrução, relatório e julgamento, também não. Sindicância, instrução e relatório, também não. Instrução tá, é sindicância. Confundir instauração com instrução. Sindicância que não tá. Instrução, defesa e relatório, gabarito letra E. Molinho demais, gente, mole demais. Oh, meu Deus, muito bom. 8.112 é uma mãe.